Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando aqui com mais uma resenha do Resenhability. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Everton Silva, seu co-host. Eu sou Alan Santana e você está ouvindo aqui o Resenhability. A gente já começa o papo hoje pedindo para você seguir a gente lá no Instagram, @Resenhability. Ouve a gente lá no Spotify, os outros episódios já estão disponíveis e assiste a gente também lá no YouTube, no canal Resenhability. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E o convidado de hoje é Eric Casagrande. Tudo bom, Eric? E aí, galera? Show! Obrigado, Everton. Obrigado, Alan. Sensacional. Prazer imenso estar aqui. A gente já estava conversando e, de repente, o Everton, vamos gravar isso aqui logo, porque a gente já está no papo. já estava começando a conversa. Já estamos na resenha. Sensacional. Clima bacana. E muito legal o projeto de vocês. Eu gosto muito dessas coisas de bater papo e a gente conhecer mais gente como a gente, né? Isso é gostoso. Faz a gente se sentir parte das coisas. É muito legal. Eu acho que essa era a ideia mesmo, né? A gente não chegar aqui e falar, e aí, o que você faz exatamente? Dá 3 dicas, indica um livro. Indica um livro. Eu acho que, não que seja, como a gente já falou, não que é ruim esse formato de podcast, mas a gente quer trazer um pouco o outro lado pessoa / profissional e não só o lado profissional aí. O Eric, ele é gerente de marketing ali na SEMrush hoje, né? O Marketing Manager Brasil. Parece o nome do produto da Polishop, o Marketing Manager Leader Mega Turbo 2.0. E é um cara que tem uma história muito legal, assim, acho que vale a pena a gente trazer essa história no episódio. E Eric, se quiser começar um pouquinho aí da tua trajetória lá no sul do Brasil. Legal, pessoal, muito bacana. Pois é, né, esses cargos já vem com... A gente fica em dúvida, às vezes, do que colocar, né? Coloca nome em inglês, porque às vezes tu trabalha numa companhia internacional, como a SEMrush, aí tu vai falar no Brasil, tem que traduzir toda hora. Eu já sou da opinião que o mais importante é isso aqui, né? É o que a gente está falando, o que a gente faz, e de repente, se o cargo está fechando ou não, o importante é o que a gente está fazendo todo dia. Com certeza. Mas é isso aí, pessoal. Eu nasci no Rio Grande do Sul, morei lá até os 16 anos, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, gringo, lá de Caxias, né? O pessoal Caxias ou Juventude? Olha, eu sou simpatizante do Caxias, mas eu sempre fui colorado, cara, desde pequena. Sempre fui colorado do Internacional, traí a cidade nesse sentido. Mas esse é um ponto, né? Pessoal de Caxias, a gente vacilou no convidado. Mas a gente traz um cara que é difícil de... A gente tá aqui de Florianópolis, a gente trazer alguém lá de Caxias do Sul, aí pergunta, cara, Caxias Juventude? Não, mas eu sou colorado mesmo. Mas é bastante comum lá no Rio Grande do Sul como um todo, né, que durante muito tempo as forças dos times locais foram a dupla Grenal, né, e teve a Juventude ali no início dos anos 92, com a Parmalat, que deu uma força muito grande para um time da cidade, e aí começou a, de fato, ter bastante torcedor de primeiro time Juventude, e aí, assim, a rivalidade foi se construindo, o Caxias também cresceu bastante nesse sentido. Mas, quer queira que não, a dupla Grenal ainda prevalece nessas torcidas. Sim. E eu segui sendo colorado, e me mudei para Florianópolis, onde eu moro até hoje, com 16 anos. E aí tem várias histórias, e cheguei aqui, passei só 6 meses, vim com a família, mas aí fui para um intercâmbio, aí depois voltei e segui a vida por aqui, não sabia se ficava aqui, se ia para... ia para Porto Alegre, tentar uma outra faculdade, mas acabei seguindo no jornalismo. E essa é uma coisa engraçada, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas é interessante a gente ficar pensa assim, poxa, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, sei lá, se eu tivesse... por exemplo, eu queria muito relações internacionais quando eu fiz vestibular. Jornalismo era a minha segunda ou terceira opção. E eu queria muito, estava super decidido em RI. E aí, não passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu queria passar, e passei em jornalismo aqui na UFSC. Na época, não tinha relações internacionais na Federal aqui em Santa Catarina. Bom, vou fazer um semestre, só para não perder a vaga aqui na Federal, em Florianópolis, trancar o curso, vou para Porto Alegre estudar lá, para tentar o vestibular lá. Uhum. Tava voltando de intercâmbio, peguei, tipo, dezembro a março, basicamente, de férias em Florianópolis, antes de começar
as aulas, e aí, Só a não, nata não. de Floripa. Para quem não conhece Florianópolis, a minha recomendação é venham em março. Já passou o Que já turismo, passou, é. e ainda é quente, a água tá Estão maravilhosa. falando em português já, né? Não é mais em castelhano. Exatamente, Depende da exatamente. região, né? As Canasvieiras não tanto, né? Você vai ao norte Canasvieiras você vai ao vai o ano norte daí. inteiro. O fato foi que eu decidi, não vou largar isso aqui, vou continuar por aqui, e acabei continuando no jornalismo, me apaixonei pelo curso, pela profissão, o curso foi maravilhoso. E aí as vivências, os aprendizados que a vida se desencadearam, né? A partir dessa pequena decisão, tipo, não vou mais tentar um outro vestibular, mudou minha vida inteira e aqui estamos, né? Falando, acho que até por isso eu estou em marketing digital agora, né? Mais um jornalista no marketing Mais digital, né? Pois Já é, falamos com roupas aí. eu ia dizer isso, porque o pessoal normalmente tem uma galera migrando agora, né, que principalmente a parte digital tá muito em alta, então a galera de muitas áreas, assim, vem no marketing um mercado muito amplo para entrar, e que bom, né? Que bom que a gente tem essa galera. É bom, o que acontece muito, né, que o jornalismo, é difícil você ter ser um destaque na profissão e conseguir até mesmo uma boa remuneração e, de fato, realizar bastante coisas das quais você queira, né? Então, essa é uma parte complicada. E aí, muitos profissionais do jornalismo acabam vendo no marketing uma alternativa de continuar produzindo conteúdo, que quer queira, quer não, o jornalista, ele é bom, a princípio, né? Ele é bom nessa produção de conteúdo, ele tem cuidado com a informação nesse sentido, e por experiência, o Everton sabe melhor do que ninguém essa questão do SEO, né? A qualidade da informação, a qualidade do texto, e entregar conteúdos de qualidade dentro do marketing digital é essencial. Então, Sim. o jornalista acaba sendo valorizado nesse processo. Tem demanda, né, pelo jornalista. Tem demanda nesse sentido. E aí as técnicas, digamos assim, práticas de SEO ou de marketing, tu acaba aprendendo, né? Mas o ponto é, à medida que você sabe encontrar informação, sabe fazer as boas perguntas, com a informação em mãos, ou em mãos, entre aspas, né, óbvio, você consegue desenvolver um bom conteúdo. Mas, Alan, eu diria até que essa migração, ela começou há um tempo, cara. Claro que é sempre presente, né? Uhum. Mas eu acho, assim, que já faz uns 6 anos aí, pelo menos, que começou, e eu acho que o ápice até era mais forte há uns 3 anos atrás, assim, quase muitos amigos, assim, fizeram essa migração do jornalismo para o marketing digital. Uhum. Sempre nessa pegada, né, do conteúdo, né? Pegou o auge do marketing de conteúdo, né, que subiu ali a parte de toda empresa tem um blog, tudo tem que ter a produção de conteúdo alinhada, e o jornalista surfou na onda. Surfou na onda. Não adianta, cara, várias histórias de jornalismo, assim, eu gostava bastante e sempre me dei bem nessa questão. Até é estranho para mim, às vezes, estar do lado, assim, tipo, pô, vou falar de mim, vou me perguntar, vou contar alguma história, porque a gente era sempre o lado contrário, né? Tava Tipo se assim, preparando para fazer isso. de perguntar, de entender, ouvir muito, né? Fazer as perguntas e aprender e acabar incorporando. Mas foi uma experiência, assim, de vida, tantos anos da faculdade, quantos anos como profissional, como repórter, foram 4 ou 5 anos como repórter, foram experiências incríveis, assim, porque a gente aprende muito. Por mais que você tenha conhecimento de alguma coisa, você tem que chegar na pauta, né, na hora de apurar a reportagem, como um leigo no assunto, porque você vai escrever e criar um conteúdo para alguém que nunca viu aquilo, e esse alguém não vai ter a oportunidade que você está tendo o privilégio de falar com o especialista daquela área. Então, você tem que pegar aquela linguagem do especialista, aquelas informações, e trazer para uma forma fácil de entendimento por parte do leitor, do espectador, enfim. Histórias, por exemplo, assim, pauta de baleia, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para quem está acompanhando aí Brasil afora, o podcast, as baleias francas chegam até o litoral na época do inverno, mais ou menos aí por volta dos meses de junho, julho. Poxa, tu vai fazer uma pauta sobre baleias, cara, tu pode explorar, assim, ó, uma era de informação, e aí tu tá lá com um pesquisador, biólogo, que estuda baleias há 40 anos, cara, é uma enciclopédia do assunto, e tu quer
aprender e saber mais, assim, acaba tendo bastante histórias. Ou então, outra coisa que sempre acontece, caía sempre comigo essas pautas, porque eu até gosto, né? Eclipse disso, eclipse daquilo, chuva de cometa, estrela cadente. Aí, bom, como é que funciona um eclipse? Aí eu fui entrevistar um astrofísico na Universidade Federal de Santa Catarina. Não é brincadeira. O cara era, tipo, parecia um Einstein mais novo, assim, tipo... Não tô brincando. Seria fácil falar, não, é verdade. O cabelo meio grisalho, assim, mas o cara novo, assim, diria... O professor tinha uns 45, assim, mas... Ele pintou pra entrar no personagem, ele precisava daquilo, era uniforme. E aí, eu entrei na sala, assim, um monte de fórmula nos quadros, assim, os aparelhos no meio da sala, aquelas salas dinâmicas bacanas, né, provavelmente tinham várias atividades práticas ali nesse sentido. E ele começou a me explicar, eu falei uma hora para ele, acho que era Antônio o nome dele, professor. Antônio, vamos voltar aqui porque não vai dar. mais próximo, vamos ser mais simples aqui nessa conversa, mais beabá, porque ele já estava falando de movimentos, umas coisas mais complexas. Eu disse, não, vamos para o básico para eu conseguir fazer perguntas Eclipse. E essas reportagens que tu fazia, eram reportagens para TV, reportagens para jornal mesmo, local aqui? Eu comecei muito com o jornal local, mas também eu me formei nos anos 2012, 2013, eu peguei um momento muito da digitalização dos veículos, né? Então, eu entrei como jornalista dentro do Diário Catarinense, que é o principal jornal aqui de Santa Catarina, mas eu acabava sempre indo para as pautas digitais, ou fazia das pautas multimídia, né? Tinha bem esse movimento, toda pauta tem que ser multimídia. Eu tentava gerar esse tipo de conteúdo, né? Então, ia para uma pauta, trazia o texto para o jornal impresso, para o site, um vídeo, um áudio para ela embedar dentro do site, enfim, tentava gerar conteúdos em diferentes formatos. O que mais tarde colaborou muito, né, com a migração para o marketing digital, né, que aí você realmente acaba explorando conteúdos em diferentes formatos. Legal. Mas foi bem esse momento, assim, foi bem legal, assim, foi muito bacana. Cara, chegou a ter alguma entrevista bizarra, assim, não? Dessas que viraliza? Já. Inesquecível. Não, que viraliza... Não necessariamente, mas umas coisas que depois ficava, tipo, eu não acredito que eu... Olha, teve situações assim, eu fui numa audiência de alguns vereadores da Câmara Municipal que o Romário participou. Eu sempre gostei de futebol, Jogando né? futevôlei ou... Não, ele chegou de terno e tal, baixinho lá. Ele era senador, né? E aí ele estava com uma causa aí em relação a portadores de deficiência, enfim. E aí ele foi convidado para essa audiência, vamos dizer assim. Poxa, eu fui escalado para a pauta e tinha que fazer a pauta na perspectiva política, né, da história, né? Cara, eu tava louco para dar um abraço, bater uma foto, pegar um autógrafo, assinar a camiseta, mas, tipo, passou, não fiz nada disso, fui mais profissional. Outra história fantástica, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, um ano antes aconteceu o evento da FIFA aqui em Florianópolis, que foi digamos assim, a reunião, eu esqueci o nome do evento exatamente, mas é a reunião de organização. Então vem os treinadores, vem a comissão técnica, eles entendem quais serão algumas logísticas, regras que a competição do ano seguinte vai ter, ou algumas particularidades em relação àquele país onde ela vai ser realizada. E esse evento A obra aconteceu... não vai ficar pronta ali, onde vai ter perrengue. O nosso estádio da primeira fase vai estar pronta, essas discussões todas acontecem ali. E esse evento foi em Florianópolis. E aí eu tive o prazer de participar da cobertura desse evento, que foi num hotel El Grande, aqui também em Florianópolis, no resort. E aí também, entrevistar o Deschamps, perguntei para ele, e aí, o que tu lembra da Copa de 1998, quando ele estava em campo, né, que o Brasil perdeu para a França. Fatídico dia. Fatídico dia
trágico da nossa história, não tão trágico quanto o que a gente viveu depois, né? Naquela Copa, um ano depois, se soubesse dito, teria falado com os brasileiros, tipo, olha, o Bernard não é alegria nas pernas, tu não faz esse erro, tu não comete esse erro. Mas, enfim, também tive a oportunidade de falar com outros jogadores que treinadores estavam lá, o Fábio Capello, que estava treinando outra seleção que não era Itália, acho que era Suíça na época, não lembro. Mas, enfim, foi um evento bacana, assim, que também rendeu o Ronaldo Nazário, também estava no evento, porque na época ele estava dentro da comissão. Sensacional, né? Tipo, quem cresceu vendo essas pessoas e gostando um pouco de futebol, eu era mais ligado nisso na época, então foi uma experiência bacana. Mas tem também nessa mesma fase, era para entrevistar o Thiago Silva, aí deu um rolo, aí o Thiago Silva não queria dar mais entrevista. Tava chorando lá no canto. Se ele soubesse. Mas foram histórias bacanas, assim. E eu sempre tentei, por mais que eu até esteja contando algumas histórias de futebol, assim, e tenha histórias, assim, de cobertura de jogo, o que acontece? A gente já cobriu o jogo no estádio, né? Só que o jogo tá terminando, 2, 3 minutos depois, é ideal que tenha uma notícia no site, porque quem é fã do teu time lá vai querer acessar logo e saber o resultado, saber a resenha do jogo. Aí tu tá escrevendo o jogo não acabou. Quantas vezes, inúmeras vezes, acontece uma virada ou um empate, tipo empate de Copa do Brasil, aquele gol qualificado, que aí o cara fez um gol e mudou o resultado, o time que estava classificando perdeu, foi eliminado, e tu tem que mudar a tua matéria inteira. A pauta estava sendo a vitória extraordinária do Avaí e acabou sendo o empate que caiu o Avaí, aí já muda toda a tua pesquisa para o retrospecto de derrotas em casa. Meu Caralho. Deus. Tragédia. Só que o pior não é o online, nesse caso. O pior é que o jornal ainda tem o jornal impresso, e a máquina que imprime o jornal é o seguinte: ela começa a imprimir o jornal para aquela edição especial, pós-jogo, às 23 horas e 55 minutos. Ela vai imprimir o jornal às 23 horas e 55 minutos. Você tem que entregar o texto ao ponto dele chegar lá na gráfica, né, a chapa, né, na época, ainda é assim, né, mas enfim, às 23h55. E o jogo acabou mudando tudo às 23h48, 49. Era um caos, assim, de tu ter que reescrever a história, e o editor ligando, assim, pra ti, tocava o teu celular, ele, e aí, cadê o texto? Tô terminando! Aí ele começava a tocar, tu desligava o celular, não atendia, porque tu tinha que escrever o texto, não podia atender. E, enfim, uma pressão complicadíssima nessas horas, o que, novamente, né, a gente comentou um pouquinho antes de entrar na gravação, né, são coisas que você vai vivendo, vai aprendendo, que são super legais, que depois acabam construindo uma forma de trabalhar. Não sei, um pouco por causa disso também, dessas histórias, um pouco pela pressão da responsabilidade, né, quer queira que não, no jornalismo, é o teu nome que tá lá, né? Sim. Então, as pessoas comentam, as pessoas acham que você que escreveu absolutamente tudo, todas as vírgulas, isso gera uma pressão. Então, poxa, hoje às vezes eu me sinto até ocioso, às vezes no início da semana, segunda, terça-feira, não sei se é esperando um momento de pressão, mas funciona muito bem o trabalho sob pressão. Aí tu entra numa reunião punk com diretores, algum aspecto assim, tu sabe lidar com essa situação. Tu Sim. sabe, peraí, eu sei dessa área, eu estava lá, eu vi, eu conheço, eu pesquisei. Então você se situa melhor, isso ajuda bastante, assim. Essas experiências de vida vão construindo muito do profissional que você vai ser no futuro, né? Então isso é bem bacana. É legal, a gente até no piloto a gente falou um pouco sobre isso também, né? Quando a gente compartilhou um pouco das experiências passadas, assim, totalmente fora do marketing, tanto minha quanto do Alan, a gente falou até um pouco disso, cara, às vezes umas coisas totalmente nada a ver vai construindo aspectos no profissional que tu é hoje, né? Então cara, sensacional isso que tu falou aí. Com certeza na quarta-feira, final do dia, tu deve estar esperando o telefone tocar ali, alguma coisa. Ainda sonha, né? Cadê a pauta? Ainda sonha com o telefone tocando. Mas eu, apesar de contar essas histórias de futebol, na época de jornalismo, e aí também falando, já encatando assunto, né? Mas a gente... Bora. eu gosto...
eu pelo menos aprendi, uma das coisas que meu pai fala, e eu acho que é importante, assim, você ter sonhos na tua vida, né? Então, tem uns caderninhos, tem esses caderninhos assim, ó, aqui assim, né, pequenininhos, e como, ainda na época do intercâmbio, eu comecei a escrever, não diário, mas eu escrevia coisas que me dava vontade de escrever e tal. E às vezes eu passei a escrever coisas, bom, o que que eu quero então, já que eu estou decidindo fazer jornalismo, o que que eu quero realizar como jornalista, né? Por que que eu quero ser jornalista? Lá com 18 anos. Foi muito bacana, porque eu escrevi algumas coisas, e foi importante escrever, registrar isso. Porque teve um momento que eu estava em dúvida sobre fazer uma mudança de carreira entre jornalismo e marketing, e tu sente que é o momento de mudar a tua vida, de fazer alguma coisa diferente, mas tu é apegado àquilo que você construiu e aquilo que você é reconhecido por, isso vai valer sempre. Mas ter escrito aquelas coisas e naquele momento ter lido assim, eu gostaria de fazer pautas de aventura, eu gostaria de conhecer lugares que eu não conheço, eu quero conhecer, eu escrevi essa frase assim, eu quero mostrar para as pessoas lugares que elas não conhecem, para que elas tenham vontade de conhecer esses lugares e possam descobrir esses lugares, né? E aí eu acabei enveredando assim bastante para a área de natureza, de meio ambiente, de aventura, sempre naturalmente tentando realizar isso. E aí quando chegou esse momento de transição da carreira, tendo acessado esses cadernos ou essas coisas que eu escrevia e ver, nossa, eu fiz isso. Não foi na National Geographic como eu tinha sonhado, não foi, beleza. Mas foi aqui no Diário Catarinense, eu fiz pautas fantásticas de aventura, de viajar o estado inteiro para encontrar a trilha perdida dos tropeiros, não sei o que e tal. Pô, altas histórias. E aí foi uma baita aventura. Foi uma realização. Então, essa é uma sugestão, assim, tipo, escrever ou registrar para você aquilo que você espera realizar é muito bacana, porque nesse sentido, assim, cuidado com aquilo que a gente deseja, né, pessoal? Sim. Porque pode realizar. Então, deseje coisas boas, pense coisas boas, porque a tendência é que essas coisas aconteçam. Porque se você coloca um pouco de energia nisso, e mesmo que não seja do jeito que você esperava, na hora que você queria, aos poucos essas coisas se constroem. É muito legal você ver que você realizou algumas coisas. Assim. E esse teu exemplo, ele é bem bacana, cara, porque se tu chega lá na frente, por exemplo, tá fazendo essa trilha que tu disse aí, tá fazendo alguma trilha ou gravando alguma matéria, algum material para as pessoas e relacionado à natureza em si, e aí se tu tá vivendo isso no automático e tu não, em nenhum momento tu escreveu, por exemplo, vamos usar o exemplo que tu trouxe de escrever num papel ou uma vontade que tu tenha. Cara, chega lá na frente, tu vivencia isso, é só mais um momento normal. Tipo, fazer uma trilha, ver o pôr do sol no mar. Se são coisas que pra ti tá vivendo no automático ali, na correria, pensando no trabalho ou pensando em outra coisa que não seja a tua vida, tu só viveu e foi só mais um momento. Mas aí agora, cara, que massa, tu pega, olha o caderno, olha só, um dia eu desejei isso aqui, eu escrevi exatamente isso, eu quero mostrar pras pessoas lugares, e tu tá vivendo. Eu acho que o que tem a ver com o que tu falou, né, Alan, é a gente, às vezes, atribuir significados para as coisas, né? Porque os momentos que a gente tem, a própria conversa que a gente está tendo, é uma conversa boa, de bate-papo, mas atribuir um significado para ela, tornar esses momentos gostosos, prazerosos, é aquilo que faz diferença na nossa existência aqui, né, de certa forma, né? É o que tu vai lembrar, pô, a gente tava aqui num programa para contar histórias, para bater papo. Cara, tu não lembra, se não fez diferença, tu não lembra se tava frio, se choveu, ou os problemas ruins. Essas coisas tu faz questão de esquecer. Então, poxa, registra as coisas boas, lembra dessas coisas boas e tenta tornar esses momentos singulares algo valioso, porque no futuro é isso que você vai contar, é aquilo que você vai contar para teus filhos, netos, ou vai contar para teus amigos. Eu chamo essas coisas a gente fala, né, a vida eterna, a eternidade, essas coisas. A eternidade, na minha concepção, ela tá nisso. Esse é o conceito de eternidade. São histórias que eu vivi, que eu presenciei e que não lembro mais exatamente como aconteceram, mas a memória delas é algo que eu gosto de contar, que vale a pena contar e que eu aprendi alguma coisa e porque o que eu aprendi desencadeou outras ações.
e as consequências disso são eternas. Até, sei lá, eu sei das histórias do meu avô, do meu bisavô, e as decisões que eles tomaram refletiram em coisas que eu estou fazendo hoje. Sim. E a eternidade deles é essa. É algo que ele fez que representa coisas que, sei lá, os meus filhos vão fazer no futuro, por consequência de algo que ele me ensinou. Então, acho que essa é a ideia, de tornar os pequenos momentos algo mais valioso. Que e aí massa. tem só um comentário, assim, eu gosto, como comentei, eu gosto dessas coisas de natureza, é onde eu acabei encontrando isso, e cada um de nós vai encontrar nos seus lugares, né? Ou nas suas formas, com outras pessoas, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho fantástica, às vezes tu tá na beira do mar, do oceano, tá no alto de uma montanha, tá... Quem não tem oportunidade de conhecer também as cataratas do Iguaçu, essas coisas que são imensas, gigantes, assim, eu sempre fico perplexo com essa eternidade dessas coisas, com a imensidão disso e o quanto a gente é pequeno, né? Poxa, eu tava numa trilha ali no Pico Paraná, com um amigo meu, não tinha um ruído, uma montanha imensa, o horizonte é infinito. Eu digo, cara, isso aqui vai durar milhares de anos. Semana passada eu estava estressado que eu não conseguia mandar um e-mail. Cara, tipo, o e-mail, beleza, é importante, tem as tarefas do dia a dia, mas quer queira, quer não, a segunda-feira vai passar, vai vir a terça e se resolveu, entendeu? A semana acabou, o mês vai acabar, os dias vão passar e aquilo vai se resolver. Já tem outras coisas, como essas histórias, esses sentimentos, ou a própria imensidão de algumas coisas que você vê, que, poxa, isso sim é eterno, isso sim dura muito tempo. E acho que é para essas coisas que a gente tem que lutar e valorizar mais, por momentos que nos conectem a esse tipo de coisa, com coisas que permanecem, não aquelas coisas que são passageiras, assim. Eu acho que é engraçado uma coisa, assim, esses dias eu tava até refletindo um pouco sobre isso, que como acho que fica muito fixado na nossa memória e enfim, na nossa história, os momentos que dá merda na vida, assim, que na hora tu fica puto, tu não acredita naquelas coisas que estão acontecendo, mas às vezes tu tá fazendo uma viagem ali que é para ser tudo perfeita, mas os momentos que tu lembra daquele negócio é os perrengues que tu passou ali no meio, tá ligado? E eu acho que tá meio ligado nisso, porque daí é uns momentos que tu tá totalmente focado ali, que tu precisa resolver problema e tal, e lá na frente vai virar, tipo, a história boa daquela viagem. Porque aquela viagem que, fui pra Serra Catarinense, peguei o carro, subi a Serra do Rio do Rastro, desci a Serra do Rio do Rastro, vi neve ou não vi neve, todo mundo faz isso. Mas, por exemplo, eu e a minha esposa, uma vez a gente foi pra Serra Catarinense, e tinha uma das serras que tem para subir lá é a Serra do Corvo Branco, e na época estava interditado, só que eu não vi a placa que estava interditada. E eu subi a porra da serra interditada, quase que eu do carro, tinha uma máquina trabalhando, quase derrubou uma pedra em cima do Caramba! carro. Enfim, foi uma loucura, tava eu e um Fusca na frente aqui, dali que dali. E, cara, de toda a viagem pra Serra Catarinense, o que eu mais me lembro é subindo a porra da serra interditada. E fora isso, tem vários outros exemplos, assim, de coisas que tu tá fazendo no dia a dia, que às vezes é para ser tudo perfeito e a gente tá sempre em busca, né, que a experiência seja perfeita ali, de ponta a ponta, mas é os perrengues que tem no meio da experiência que faz ela ficar divertida no futuro. Na hora a gente não vê, né? É clichê, mas é justamente a imperfeição das coisas, aquilo que não acontece como planejado, que torna essas coisas tão memoráveis e tão perfeitas ao ponto de a gente poder contar, né? E esses momentos acabam marcando a gente, isso é psicológico, né? Porque são instantes ou situações que a gente viveu uma emoção ou algum sentimento bastante intenso, né? E aí isso marca. Cara, pessoal, na boa, assim, ó, viver uma vida em todos os seus aspectos, pessoais, de amizade, de família, de profissional. Olha, tem quem goste, tudo bem, mas eu, pelo menos, não me sinto feliz desse jeito. Eu sou feliz na montanha-russa, tendo as intensidades, entende? Viver uma coisa super planinha, assim, tipo, tu passa, simplesmente, parece que tu não constrói tantas boas memórias, assim, para poder contar. É legal, sim, você ter momentos intensos, às vezes tu não tá numa boa fase no trabalho, beleza, segura a onda, baixa a bola e tal, mas
quando chegar uma hora, pô, pega para valer, se dedica, constrói, cria uma coisa nova, cria um programa novo no YouTube, faz acontecer alguma coisa. Daqui a pouco, sei lá, daqui a 10 anos vocês vão estar estourando. Aquele dia a gente estava conversando, a gente tinha um programa, aí caiu a conexão. Essas coisas, assim, acho que acabam sendo super ricas pra gente, assim, também. E não só no profissional, né? No pessoal também a gente evolui muito. A nossa humanidade evoluiu muito na turbulência, né? Tu fica muito tempo na tua zona de conforto ali, que nem tu falou, tanto na zona familiar, mas na profissional. Se chega um momento que tu tá na empresa e tu entre aspas, sabe tudo que tu tem para fazer e não tem nenhum desafio novo, não tem nenhuma novidade, tem gente que se acomoda, mas eu acho que o ideal mesmo é tu buscar um desafio novo. Eu até, que nem eu tinha comentado com vocês antes, tô mudando a minha carreira, tô indo para uma outra empresa, e eu aceitei esse desafio muito por isso, assim, sabe? A gente chega a um ponto que a gente entende que estagnou ali, e eu acho que o desafio de evoluir, de melhorar a cada dia é algo que nos faz crescer muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas eu fiquei com uma pergunta de lá atrás, assim, para te fazer, Bora. voltando um pouco sobre esse teu intercâmbio, como é que foi, quando que foi e para onde tu foi? Legal. Então, até super recomendo, assim, quem tiver oportunidade, principalmente agora a gente já está aí na casa dos 30 e poucos, então quem puder dar essa oportunidade para os seus filhos, eu acho que é uma experiência extremamente enriquecedora de ir na fase da adolescência, quando você ainda está aberto a dizer muitos sims, você está aberto a viver experiências. Então eu fui com 16 anos, voltei com 17, eu fui passar um ano na Itália. Sozinho, foi? Sozinho, sim. Sozinho, entre aspas, né? No sentido, tinha uma família lá que decidiu me hospedar. Tem vários modelos de intercâmbio, e aí as pessoas podem pesquisar e encontrar aquele que vai fechar melhor. Mas o que eu fiz é de uma ONG chamada American Field Service, AFS, que tem uma história sensacional. Eles pegavam pessoas nas duas grandes guerras, eles pegavam feridos e pessoas e tratavam elas em ambientes seguros, um pouco como a Cruz Vermelha faz. E aí eles perceberam que as pessoas que eram curadas ou se recuperavam não queriam mais necessariamente voltar ou fazer guerra, porque elas passaram a ser curadas e tratadas por aqueles inimigos, né, num conceito anterior. Ao final da guerra, a organização entendeu que era interessante promover o intercâmbio cultural de pessoas de todos os lugares, porque é bem simples, à medida que você entende uma cultura diferente, você vai buscar uma outra alternativa que não bélica ou uma briga para resolver uma situação, porque você passa a entender melhor o outro. É uma questão de empatia. E aí não precisa nem fazer a metáfora para todas as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, né? Trabalho, vida pessoal, enfim, qualquer relacionamento é muito disso. E aí eu acabei caindo, porque tu não escolhe necessariamente o país que você quer, você faz uma lista ali de algumas prioridades de países de que você gostaria, e eu fui para a Itália. Tenho descendência italiana também, isso foi só uma coincidência, e eu acabei morando então um ano na Itália, em uma família que também decide se inscrever nessa mesma instituição para viver a experiência de receber um intercambista, porque a experiência ela é recíproca, né? E ninguém ganha nada, e ninguém ganha, eu estou recebendo alguém, então eu posso mandar alguém para outro país. Não, você está recebendo alguém porque você quer receber alguém. Essa é a ideia da instituição, não tem recursos extras financeiros, porque é pela experiência, não é por um outro ganho, né? E aí foi muito legal, aí tem várias histórias, e aí tem situações como essa, tipo, eu estava destinado a ir para uma família que eu já conhecia, já tinha sido entrevistado, já tinha feito chamadas com eles, na época por Skype, e enfim, e aí tinha comprado presentes para levar para eles, para cada um dos integrantes da família. E aí, enquanto eu estava viajando, no dia 7 de setembro, lembro bem, porque é um feriado aqui no Brasil, a família comunicou à organização da Itália de que eles não poderiam mais me receber, porque a avó da família naquela semana, vésperas de eu chegar lá, tinha sido diagnosticada com câncer, e eu ia estar inserido, eles entenderam que eu estaria inserido num ano muito ruim para a família. E que então eles preferiam
entendiam que isso ia atrapalhar a minha experiência lá e saíram do programa. E aí eu cheguei na Itália, passa uns 3 meses de orientação, uns 3 dias de orientação, né, com... Pessoal, isso tudo é bastante cercado, né, o Everton perguntou sozinho, não é sozinho, você tem uma instituição por trás, você tem bastante gente apoiando, bastante gente voluntária, psicólogos, pessoas que estão nessa instituição há muito tempo cuidando de intercambistas, então ninguém vai de paraquedas em lugar nenhum. Então, nesses 3 dias que eu estava em Roma, antes de ir para a cidade de destino, eu não sabia para qual família eu ia, porque a família ia mudar. E aí e não adianta, tu tem 16 anos na cara, tu monta um filme, assim, não, quando eu chegar vai acontecer isso. Tu monta um roteiro Você de tinha visto até a expectativa. cara das pessoas e conversado com eles, né? E aí tu chega lá no outro país, Eric, tudo isso que tu imaginou não existe mais. Não é Enquanto mais tu assim. estava no voo, teve essa mudança ou no Brasil tu já ficou sabendo disso? Essa mudança eu fui informado quando eu cheguei em Roma, quando eu cheguei lá. Então, Ao lado, hein? provavelmente eles foram comunicados no dia 5 ou 6 de setembro e eu estava em viagem já, né? Cara, e tu como um gurizão de 16 anos, tendo essa notícia aí, tipo... Me abalei. Não, sem hipocrisia, me abalei bastante, porque eu fiquei com medo, assim, né? Tipo, e aí, para onde eu vou? Eu vou voltar. Só que eu tinha uma certeza, assim, né? Ninguém vai para ser preso em algum lugar, né? Longe disso, né? Então eu tinha muito claro que eu iria tentar nessa nova família que iria me hospedar, e que se as coisas fossem muito ruins, eu poderia sempre voltar, né, para o Brasil, beleza, não teria dado certo a minha experiência, ou eu poderia pedir para trocar de família por N motivos, né, mas a experiência do intercâmbio, e por que tu chega numa ideia de que você consegue ter esse tipo de raciocínio? Porque antes de ir para a Itália, antes de começar o meu intercâmbio, eu passei por um ano de orientações com intercambistas que voltaram, com pessoas que já são da organização, não é treinamentos, mas com inserções nesse universo, assim, e que não é um universo de falar de intercâmbio de outro país, é um universo de você entender e permitir se adaptar às coisas, né? Estar aberto a isso. A família que me recebeu, totalmente diferente da que era prevista, totalmente diferente da família que eu tenho aqui no Brasil, e foi uma experiência incrível, extremamente intensa. Até hoje, a minha irmã, eu chamo de irmã, a Dina, um bacio para Dina, maravilhosa, minha irmã querida. Dina, tá ouvindo a gente aí, Dina? Abraço. Eu vou mandar para ela, vou dizer a minutagem, ela vai ouvir. Ela é minha irmã, tipo, ela tem 10 anos a mais que eu, e foi uma grande parceira minha de mostrar a cidade, mostrar a cultura italiana. Ela é advogada, estava finalizando a graduação na época que eu estava lá, eu estava no 3º ano, e ela era muito Caxias, assim, com o italiano, então ela me ajudou muito a aprender. Ela disse, você está falando errado, porque mesmo que ela sabia que eu era estrangeiro e estava aprendendo, ela disse, não, o correto é assim. Hoje falava alguma coisa de italiano quando foi? Pouco, eu tinha feito 6 meses de curso, mas, Everton, quando tu chega numa situação como essa, de um país diferente, que inclusive fala um pouco inglês, pelo menos na cidade onde eu estava, tu vai aprender o idioma de um jeito ou de outro, e também não é muito complexo o italiano comparado ao português, então você vê algumas semelhanças, e tu aprende rápido. E tem uma questão também, é muito importante você saber o idioma, porque o idioma ele representa uma forma cultural, uma forma de se expressar das pessoas. Então, mesmo que fosse possível se comunicar em inglês, não é interessante, porque você perde muito da sensibilidade cultural que existe dentro de um país, de uma coisa nesse sentido. Sim. E também era uma previsão de 10, 11 meses lá, então era melhor que eu soubesse o quanto antes. Uhum. Mas o comentário, assim, tipo, criei uma família lá, até hoje eu falo, sei lá, uma vez a cada 2 meses com os meus pais, né, da família que eu tive lá, mas com a minha irmã eu me comunico por WhatsApp aí uma vez por semana. Ela ia vir esse ano para o Brasil, não veio por causa da pandemia, ela deve vir um ano que vem. Eu já fui para a Itália 2 vezes depois, visitá-los. Ela já veio para o Brasil também. Inclusive, eu mencionei da Foz do Iguaçu. Eu fui conhecer Foz do Iguaçu numa viagem que ela veio para o Brasil. Um relacionamento
fraterno, assim, a gente troca histórias, conta o que É uma família, é a família, só que tá morando longe. É muito legal, assim, é uma experiência fantástica. É sensacional. Cara, muito massa. Acho que esse é um ponto que tu falou aí é legal, porque muita gente, eu até tinha essa visão do intercâmbio como sendo, eu tenho que estar tinindo ali no idioma para Não. conseguir um intercâmbio para tal país. Aí eu nunca nem tinha cogitado um intercâmbio na minha vida, assim. Hoje eu vejo que muita gente ali da RD fez intercâmbio, que as pessoas cresceram muito com isso. Em 2020 ali, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz tipo a minha primeira viagem para fora do Brasil e eu senti isso na pele, assim, do impacto que tu tem de chegar em outro país, em outra cultura. E até eu ia comentar esse negócio do idioma, porque eu fui, tipo, falando inglês e tal, e a gente foi para França ali também, e eu lembro que quando eu tinha que falar alguma coisa, o pessoal que eu chegava falando em inglês, os caras já ficavam meio ariscos, assim, tipo, porra, lá veio o gringo falando inglês aqui comigo, aqui é francês, caralho. Eu sou francês, tá vindo um brasileiro querendo falar inglês, tipo assim, não vamos se achar, temos que se achar no meio do caminho ali. Não, aí eu aprendi o basicão lá, o oi, o tchau e o me desculpe. Que é o Bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît, monsieur. Basicamente isso. Tinha que falar o desculpe quando esbarrava em alguém no metrô, e um bom dia, um tchau e a conta, por favor. Eu estive, durante esse intercâmbio, né, passei todo ele na Itália, não viajei muito para fora, dentro da Europa, mas no momento de voltar para o Brasil, tinham outros brasileiros passando aquele mesmo ano lá, né, então a gente voltou tudo junto no mesmo voo, né, então nos encontramos num momento de despedida, de fechamento, novamente em Roma, né, naquele mesmo hotel que eu tinha chegado um ano antes, então aí é fantástico, assim, a experiência, assim, outras coisas, assim, tipo, como é que foi o teu intercâmbio? Foi o melhor possível. Tu iria para outro país? Não. Aí vem o pessoal que estava na Bélgica, né, que depois tu encontra. Tu queria ir para outro país? Queria, mas foi melhor. Não, a Bélgica com certeza foi o melhor intercâmbio que eu poderia ter tido, porque o intercâmbio ele acaba acontecendo da melhor forma possível, independente do país que você foi, porque a experiência é a experiência em si. Mas, enfim, aí o voo que a gente saía de Roma para Paris e depois Paris-São Paulo, atrasou 4 horas. Aí a gente perdeu todas as conexões, né? Tipo, com as consequências, né? Paris-São Paulo, São Paulo-Florianópolis na época. Aí chegou em Paris, no Charles de Gaulle, tipo, sei lá, 3 da manhã, uma coisa assim, e era para ter chegado às 11 da noite. Uma zona, não tinha ninguém no balcão, aí chamaram um português para vir nos ajudar, que a gente, exatamente essa questão da comunicação, né, rolou, e foi fechando as passagens, aí éramos 14 brasileiros que estavam fazendo essa experiência, né. Aí resolveram as passagens, que foi bem burocrático, porque todos nós tínhamos conexões locais também, então foi um rolo. Depois de organizando, assim, bom, agora onde é que vocês vão ficar essa noite, né? Porque o voo de vocês é daqui a 18 horas, né? No dia seguinte. Bom, aí, vocês aqui vão pro Ibis, vocês aqui vão para esse outro hotel. Aí sobrou 5 ou 4 amigos, eu entre um deles, que eu tava ali mais organizando isso. Tá, vocês tiveram sorte, a gente só tem vaga no Hilton. O Hilton é um baita hotel, tipo, super caro. A gente ficou no hotel que era próximo do Charles de Gaulle, tipo, nossa, uma mansão, quarto, algo fantástico, tudo pago, foi bizarro, assim. Sem aí aquelas planejar, coisas... o errado deu muito certo. O que o Everton acabou de falar, entendeu? Aquele perrengue que parece um perrengue e de repente tu acaba Mas no passando... caso é um puta de um perrengue chique, né, cara? Infelizmente fiquei 18 horas em Paris, era só pra parar e trocar de avião, pegar um ônibus dentro do aeroporto. Hospedado no Hilton. Hospedado no Hilton. Banheira, hotel, assim, tipo, até a gente acaba aproveitando um pouco o hotel, porque a gente saiu, né? Cara, e com 16 anos tu tinha já a noção da imensidão que era aquilo, né? Porque hoje eu, por exemplo, eu tenho 26. Cara, se acontece uma coisa dessas comigo, meu Deus, eu tô no paraíso. E tu com 16 anos, cara, 16 para 17 ali, tinha já essa noção de que tava no paraíso? Cara, mas acho que a gente, quando... talvez é uma coisa que a gente volta e meia lembra e acaba tentando recuperar isso, né? Mas as experiências, quando a gente tá mais novo, assim, elas são mais efêmeras no sentido de intensidade mesmo, né? Então, Sim. Você, que legal, tô no Hilton, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tu quase não quer dormir, né?
Tu quer... Quer quebrar tudo, né? Banda de rock, né? A última coisa que tu quer fazer é dormir, tu quer sair de madrugada, tu quer ficar no hotel, tu quer aproveitar a mansão, que era o quarto, mas tu também lembra que quer descansar para aproveitar o dia seguinte, que tu quer fazer 5 pontos turísticos em 2 horas em Paris. Enfim, mas aí acho que é mais uma questão de intensidade, assim, e só depois não depois, horas, tipo, quero dizer, dias depois, assim, que tu fez, poxa, olha só que coisa louca que aconteceu, né? Sim. E aí tu vai contando a história e tal, vai lembrando. Mas é legal, a experiência de intercâmbio é fantástica, assim. E exatamente isso, tipo, é você permitir algumas coisas que você não sabe exatamente como vai dar. As pessoas me convidavam para coisas, tipo, e aí, vamos, não sei qual é, entendeu? E acabei fazendo grandes amigos, que eu mantenho contato até hoje. E é isso, assim, tipo, e é muito de aprender, de você entender como as outras pessoas pensam. É bem legal, cara. Sim. Cara, puta experiência, velho. Eu queria puxar um tópico aqui. Eu sigo o Eric no Insta e eu sempre vejo ele postando umas coisas bem aventureiras, assim. O cara é tipo aquele repórter aventura do Fantástico, assim, tá sempre fazendo. O Cleiton Conservani. O Cleiton Conservani é o Eric Casagrande na vida real. E, cara, conta um pouco pra gente dessa tua vida fora do escritório, fora do home office, fora da cidade ali, quando tu sai pra natureza, a parte de corrida ali, de atleta, como que é essa tua rotina aí? Legal, assim, ó, de fato, o meu Instagram, ele é o canal que eu dedico, assim, para botar, na verdade eu vejo o Instagram como um repositório de memórias, nesse sentido até, mas eu gosto muito dessas atividades, como eu mencionei um pouco antes, né, de atividade de natureza, de esportes de aventura. Eu ia comentar antes, quando jornalista também, apesar das histórias do futebol, eu sempre busquei fugir do futebol e fazer essas pautas de esportes de aventura, tipo, das mais diversas. Fui mergulhar com a Carol Maier, que era na época recordista de apneia. Pô, fantástico. Ir no marzão aqui na ilha de Santa Catarina, numa ilha menor aqui do litoral, tentar mergulhar, né? Eu consegui mergulhar 4, 5 metros, aí sair da água já com uma dor aqui assim, né? Aí, a pauta era sobre ela, né? Mas tu vive um pouco da experiência até para poder contar. Aí ela perguntou: tu tem sinusite? Eu já fiz desvio de septo e volta e meia fico congestionado, então não vai mais mergulhar. Porque justamente a pressão da água, ela vai inchar, né? Vai diminuir as tuas vias, o teu ar fica comprimido e você pode ter algumas consequências. Mas sempre tentei fazer essas pautas. E quando eu saí do jornalismo, que foi num momento da minha vida o principal meio que eu encontrei para realizar isso e me possibilitou fazer coisas incríveis, como comentei, eu passei a dedicar muito do meu tempo livre para realizar essas coisas. E a experiência ela mudou um pouco, porque quando eu ia durante a semana, era super legal. Poxa, terça-feira de tarde eu tô aqui fazendo uma trilha no meio dos canyons, um monte de natureza, tomando banho de cachoeira, sensacional, gravando vídeo, fazendo rapel, fantástico. Mas eu voltava para a redação, naquela semana eu tinha que escrever, tinha que editar, tinha que produzir, tinha pressão. E quer queira, quer não, um hobby, ele acabou se tornando uma coisa que também era profissional. É legal. Tem quem defenda aí, trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai trabalhar um dia na sua vida. Eu não concordo plenamente com essa frase, assim. Eu acho que aprendi que foi muito legal trabalhar com o que eu era apaixonado e continuo apaixonado por fazer esse tipo de coisas. Tanto que eu criei um blog aí, quem quiser acessar, tudo sobre trilhas.com.br. Mas ali nesse blog, eu não tenho compromisso nenhum. Eu escrevo o que eu quero, quando eu quiser, quando me dá vontade. Tem, sei lá, tem umas 50 trilhas e aventuras que eu fiz e que eu não contei nesse blog. Tanto que as últimas postagens devem ser de uns 10 meses atrás. Mas essa liberdade de poder fazer as atividades de aventura sem compromisso e do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser e no tempo que eu quiser. Eu pego férias, tento dedicar uma das férias, pelo menos no ano, para fazer uma atividade assim. E aí tem vários lugares, né? O Pico Paraná, que eu contei, que é uma montanha do sul do Brasil, fui com um amigo meu. Aí a gente fez uma programação de acampar numa montanha anterior, que se chama Caratuva, que é o segundo ponto mais alto do sul do Brasil. A gente foi em agosto.
perrengue para subir, né? A trilha puxada, uns 10, 12 quilos nas costas. Trilha punk, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega lá exausto. Tem que montar o acampamento antes que escureça, porque é ruim montar acampamento durante a noite. A temperatura começa a cair. Começa a cair. Começa a cair. E beleza, tem alguns equipamentos que te mantém frio, né? Porque equipamento nessas horas é tudo, né? Mas a gente não tinha levado tudo que eu não tinha levado tudo que eu tinha, porque eu não achei que ia fazer tanto frio e também, na época, por exemplo, a barraca, depois dessa experiência, eu acabei comprando uma barraca bem mais tecnológica. Não passa trabalho de novo. Não. O ponto é, a temperatura foi caindo, um frio. Aí, quando já tava frio o suficiente, começa a ventar. E tinha umas torres, tipo, uns 50 metros nesse pico, né, o Caratuva. Então, o vento batia na torre, vinha aquele barulho. Dava 3 segundos, a barraca fazia assim. Tu deitado, assim, na barraca, o teto da barraca batendo, assim, no nariz. E a gente apavorado, né? Tipo, e agora? Será que a barraca vai segurar? Será que essa ventania... Aí tem que amarrar as cordas, vamos amarrar mais umas cordas na barraca. Aí tu sai pra fora, né? Aquele frio, tu já vê que tem gelo no chão, assim, aí tu amarra a barraca, puxa uma corda a mais pra fazer uma segurança, e frio. No dia seguinte, acorda tudo gelado, congelado ao redor, o teto da barraca com gelo, amanhecer lindo, incrível, fantástico, assim, lindo. E a gente descobre, depois de horas, voltando pro camping, né, onde estava o carro, a gente descobre que deu menos 8 graus naquela noite, lá em cima. Assim, ó, fichinha. Aí, não, história. Aí, a ideia inicial dessa viagem era acampar uma noite no Caratuva e na noite seguinte, na noite seguinte, acampar no Pico Paraná, né, no topo do Pico Paraná. Então, tem mais um trecho de trilha ali. E aí a gente, beleza, então tu sobe uma montanha, que é o Caratuva, tu vai descer uma montanha, essa montanha, para subir o Pico Paraná, que é um pouquinho mais alto. Ok, o Wikiloc, equipamento para descer, né, fazer essa trilha que eu sabia que não era tão batida, mas eu sabia que tinha uma trilha, né, que descia, sim, né, que não era aquela que a gente tinha subido. Aí tu começa a descer, não é aqui, beleza. Aí tu volta, 10 metros, né, volta, beleza. Aí vai pro outro, não tá, saiu da trilha aqui do aplicativo, e o sinal é aquele, né, sinal do quinto dos infernos, né, hora pega, hora não pega, né, mesmo para fazer a leitura. Aí, e a bateria consumindo do celular. Aí, não é aqui. Volta, aqui tá dando certo. Só que aí tu já andou, sei lá, 70 metros de trilha morro abaixo, com 12 quilos nas costas, cara, é aqui. Tu vai descer, porque tu não vai voltar esses 100 metros íngreme pra caramba tá cansado já de vai e volta. E tinha trilha. De repente, no meio do mato, assim, entre essas montanhas, eu não sabia mais onde estava. O meu amigo estava confiando mais em mim nesse sentido. Um confiando mais no outro, tu confiando mais nele e ele confiando mais em ti. Ninguém confia em si próprio. Aí eu indo assim, beleza, tá aqui, tô vendo. Não tava mais em trilha nenhuma e tal, e ele ficou assustado. Eu disse, não, vamos em frente, a gente vai sair, né? Vai sair na trilha, porque aí tu começa a tentar usar um pouco da tua lógica, vamos dizer assim. Só que, pessoal, no meio do mato, nessas circunstâncias, tipo, as referências, elas se perdem completamente. Tu não tem... É tudo muito parecido. É tudo mato. É tudo mato. Não tem muito esquema, assim. O fato foi que a gente foi descendo, aí uma hora ele disse, tá, Eric, tu não sabe por onde é que tu tá indo, né? Aí eu disse, cara, eu já tinha feito, não essa trilha exatamente que a gente se perdeu, eu tinha feito uma outra trilha até o Pico Paraná já, né, uns meses antes. Aí eu falei pra ele, sim, a gente tá perdido, mas eu tô indo até esse riacho, porque eu sei que esse riacho vai dar naquela trilha principal que eu fiz um tempo atrás. Aí a gente chegou no riacho, desce o riachozinho que deu na outra trilha. Mas, cara, foi um susto. Seguiu pelo barulho da água, não? Bem roots, assim? Não, porque o aplicativo ele mostrava, né, que tinha um córrego de água. Então eu fui em direção ao córrego de água. Era Nutella a trilha, era por aplicativo, não era pelo barulhinho da... Cara, era por Waze. Olha quem fala, Nutella, mas dá um susto, dá um susto. Outras situações complicadas, assim, nunca chegou ao limite. Só uma vez voltando de uma outra trilha,
com a bem mais guria, assim, tinha uns 18, assim, não era tão experiente, não que eu seja, mas tipo, tinha menos experiência nessas coisas. A gente chegou no final da trilha e já estava à noite, tinha ainda 1 quilômetro para fazer, 1 quilômetro não, tinha uns 500 metros para fazer, mas já estava escuro. E aí, pessoal, assim, ó, quando vocês vão fazer trilha, não entre no mato de noite, a menos que você conheça muito bem ou esteja acompanhado de guias nesse sentido, porque zero referência. Tá, Vira bruxa de Blair o negócio. É só aquela câmera correndo lá do... O sol se põe às 7 horas no verão. Pessoal, é 5h30, tá escuro dentro do mato e você não vai mais achar a trilha. Às vezes mesmo com lanterna. Então, é bem complicado, assim. Aí tu tá na trilha, já vem que tá entardecendo, começa a andar rápido para sair do mato o quanto antes, assim. E aí passa por alguns perrengues, algumas histórias, assim, também. Mas aí não, de perdido mesmo, só foi essa aí no Pico Paraná e foi uma história bacana. Aí no fim das contas, a gente mudou o plano, largou as mochilas no mato, escondeu elas. Em vez de acampar no Pico Paraná, a gente só foi no bate-volta e não dormiu lá, só chegou e voltou. Mas é uma história bacana. Cara, muito bom, velho. Acho que o episódio foi muito bacana. Muito Legal. feliz de tu ter aceitado o nosso convite aqui. As histórias, não imaginava que ia ter histórias tão boas pra gente compartilhar no episódio de hoje. Imaginava que seriam boas, mas tu superou as expectativas aí. Inclusive essa do Perdidos na Trilha, pra mim foi... Não tem aprendizado nenhum, talvez. E foda-se. É história, cara. É a história que deu errado, né? E na verdade deu certo, né? Porque se tu tá contando ela depois, é um bom você tá aqui, né? Tá aqui. Tá contando ela depois é porque viveu, né? Não sei se dá tempo pra uma outra história. Claro. Aí. Vai, vamos pra encerrar aí. Essa história, ele falou, tá aqui, né? Ó, batendo a madeira, cara. Eu tomei um susto, velho. Eu tomei um susto. Um outro amigo meu que tava comigo, até hoje, outro abraço pro Lucas Mondadori, um irmão meu aqui em Florianópolis, amigo, tem um amor enorme por ele, um grande cara. A gente tava fazendo uma trilha aqui dentro de um rio, aqui na região da Grande Florianópolis, tem várias cachoeiras, né? E a gente tava brincando, enfim, tem uma hora que você tava com um pouco liso, assim, e a gente tava digamos assim, onde a água corria, e escorregando, assim, mas bem de boa, bem seguro. E aí tinha uma cachoeira não muito grande, assim, uns 10 metros, eu acho, 12 talvez. Entre várias que esse rio forma, a gente tava nessa, já voltando da trilha. E aí eu subi no parte de cima da cachoeira, e pessoal, assim, ó, eu, sinceramente, apesar das histórias, eu sou uma pessoa que aprendeu com algumas coisas quando mais novo e tomo muito cuidado. Tomo bastante cuidado nessas situações. Das ruins, tem muita história boa que deu tudo certo. A grande maioria já estava com um grupo, porque eu fui firme, assim, ó, pessoal, não vai dar pra gente chegar lá, vamos voltar a partir de agora. E aí a gente voltou no final da tarde, né? E o pessoal, pô, ainda bem, Eric, que tu falou pra gente voltar, porque senão a gente estaria, no final da tarde, estaria 2, 3 quilômetros para trás e estaria de noite, né? Então, eu sou uma pessoa que cuida bastante, mas ainda assim, alguns acidentes podem acontecer. Então, eu subi na beira dessa cachoeira, e quando eu fui me virar para sair, né, para voltar, para dar o passo para trás, escorreguei, tipo, que nem escorrega numa casca de banana, assim, pá. Caí de bunda, só que eu já tava ali, né, na beira. A cachoeira, ela começava mais num sentido positivo, né, um morrinho assim, depois ela ficava vertical. Quando eu caí de bunda ali e era liso, não era onde a água corria, mas tava liso, porque a água devia ter corrido uns 3, 4 dias antes. Quando eu caí ali, eu logo pensei, fudeu, eu não vou conseguir não cair. E aí eu fui meio que assim, tentando não virar, né? Quando chegou nessa parte negativa, devia ter uns 5 metros, talvez, de altura, aí eu não lembro mais. O que aconteceu? Eu tomei algum lado, bateu nesse escorrega, bateu no meu quadril e eu me desloquei e caí para frente. E aí caí meio que de frente, assim, né, nesses 5 metros. Sei que eu acordei, tipo, foi rápido, assim, eu fiquei desmaiado, sei lá, talvez uns 5 segundos, assim. Eu acordei, meu amigo Lucas já tava comigo e aí, tu tá bem? Cara, tô bem, assim, com a mão aqui, né? Cara, eu bati com a cabeça numa pedra, não sei o tamanho da pedra,
mas de alguma forma deu tudo muito certo, só cortou aqui assim, a sobrancelha, nem ficou cicatriz, porque eu fiz 10 pontos em cima da sobrancelha, e tive muita sorte que aconteceu nesse ponto, né, tipo, dessa forma, que estava acompanhado, e que, por alguma coisa, não bateu de uma forma mais trágica na cabeça, nem de uma forma mais séria, mas foi um susto enorme, 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 enorme. Enfim, Caramba. acordado, tu bate aquela consciência, não, preciso sair daqui, ir pro carro e ir pro hospital, prioridade. Essa é outra aprendizado, assim, também, quando você chega numa situação assim, cara, não, eu tava muito focado, a gente fez 1 quilômetro de trilha, eu tava machucado, amarrei o negócio, tinha um kit de primeiros socorros, assim, Sim. limpou rapidinho e foi. Mas, cara, aprendizado, assim, tipo, não dá para vacilar, mesmo você que tem mais conhecimento nessas coisas, não vacila, toma cuidado, porque é bom justamente estar aqui para contar essas histórias. Não, com certeza, cara. Tem que tomar muito cuidado, né? Cuidado É, dobrado aí, ainda mais quando tá lidando com a natureza, esse tipo de coisa. Todo cuidado é pouco. Bom, então tivemos aí nossas histórias do história Eric boa, aventureiro também, além do Eric profissional, intercambista e tudo mais. legal. Te agradecer pela presença aqui no episódio. Eu acho que foi muito, muito bacana mesmo, curti demais. Show. Ansioso para editar e publicar logo o Show. episódio aqui. E deixar também aberto aqui o convite para participar mais vezes. Eu sei que tem no meio aí ficou várias histórias boas perdidas que a gente vai ter muito prazer de trazer aqui um novo episódio, com certeza. Sensacional, Everton. O Alan ficou tão assustado, acho que ele ficou assustado, né, com a história Pois e é, saiu. tu caiu da cachoeira e a internet do Alan caiu aqui também. Não, brincadeiras à parte, foi sensacional, eu adoro esse bate-papo. Para quem vê esse episódio aí daqui a 3, 4 anos, a gente está em 2021 e a gente ainda está em Covid, mas esse é aquele papo que é gostoso de ter numa mesa de bar, que esse tipo de ação que vocês estão fazendo, ó, o Alan voltou aí, esse Voltou o tipo de menino ação, Alan. esse tipo de ação que vocês estão fazendo é gostoso porque permite a gente conversar, se conhecer, e se conhecer mais do que o perfil do LinkedIn, né? Que Sim, é, tem muito mais coisas por trás, isso é muito legal, assim. com Prazer certeza. imenso, vou bater papo de novo quando vocês me convidarem, mas dá um tempo aí e a gente retoma de novo. Prazer, Ah, cara, foi muito legal. Obrigado mesmo pelo convite. com certeza, cara. Prazer é nosso. Obrigado para quem acompanhou até aqui o episódio e até a próxima resenha. Valeu. Valeu, pessoal, abraço!